Graça e paz, a Igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quero saudar também nossos pequenos, viu? Eu quero estar voltando a falar, o começo da igreja. Estamos estudando a revista do primário. Nós falamos a última lição, lição 5, sobre a vida de Estevão, O que aconteceu com ele, A morte de Estevão. E hoje nós vamos falar sobre Felipe e o africano, Que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, do 1 ao 8, 26 ao 40. Vai falar sobre essa história. Muito bem, crianças, hoje nós vamos falar sobre Felipe. Depois da perseguição que aconteceu por conta da morte de Estevão, os servos do Senhor foram dispersos, foram espalhados para outros lugares. E aonde eles iam, falavam de Jesus, falavam do amor de Deus. E com isso, Felipe também foi disperso, Também foi para outros lugares. E lá estava ele em Samaria, falando de Jesus, falando da vontade de Deus. E com isso, o anjo do Senhor, apareceu a ele e disse para que ele fosse para Gaza, um deserto, para que lá o que acontecesse? Lá, melhor dizendo, Deus ia usá-lo, Conforme ele quisesse. E quando ele foi, nós sabemos que Felipe era um diácono, Fazia a vontade de Deus e ouviu a palavra de Deus e levou a palavra onde ele ia. E Deus mandou ele ir para o deserto, não questionou, simplesmente ele obedeceu. Quando ele chegou no deserto, lá estava um homem chamado o quê? Nome não, ele era um eunuco, Ele era chefe oficial da rainha de Candace, Lá do continente africano, era etíope. Então, crianças, este homem, ele era alguém que era general, alguém que tinha um cargo muito elevado sobre as coisas da rainha. Ele cuidava dos tesouros da rainha e tudo mais. Ele estava vindo da onde, criança? Ele estava vindo Olha da onde ele estava vindo. De Jerusalém. Por quê? Ele foi adorar a Deus. Quando ele voltou, ele estava lendo a palavra de Deus, que se encontra em Isaías 53, o verso 7 e 8, que fala que ele foi oprimido e não abriu a sua boca. Ele leu os dois versos e ele falou: de quem está falando? De quem será que está falando? E ele não entendia. Felipe, neste momento, foi guiado pelo Espírito Santo, que falou para que ele encostasse próximo do carro, onde estava aquele homem, quando ele ouviu que este homem lia Isaías 53. E Felipe perguntou: entendes o que lê? Ele disse assim: não, eu não entendo, eu não estou compreendendo. Então Felipe começou, da onde ele estava, capítulo 53 de Isaías, falar da pessoa de Jesus Cristo. Foi falar para ele o quê? De tudo aquilo que Jesus sofreu por nós. E aquele homem foi esclarecido, A sua fé foi esclarecida. E após isso, ele, com Felipe ali, Felipe começou a ensinar a palavra, começou a falar do amor de Deus, de Jesus Cristo por nós, o que ele sofreu por nós, Como ovelha muda foi ao matadouro, sem reclamar, Sem questionar. E este homem foi esclarecido na sua fé, claro, entendeu, compreendeu segundo a vontade de Deus, porque Deus preparou Felipe, foi para o deserto. Felipe se ajuntou ali ao carro, ouviu ele lendo Isaías. Felipe começou a falar de Jesus e este homem foi transformado ainda mais. E ele era da onde? Ele era um africano, ele era do continente africano. Olha só, criança, este homem ia para a sua cidade, certo? Voltar para a sua cidade, para o seu país. E ele levou com ele o quê? A palavra de Deus. Entendido de que Jesus havia morrido pelos seus pecados. E lá foi ele falar de Jesus lá também. E nós temos que entender, criança, que assim a igreja foi crescendo e crescendo e crescendo. Pessoas começam a falar de Jesus e levar para outros lugares. O que nós temos que confiar é que quando o Senhor fala conosco, através da sua palavra, nós temos que saber que é a vontade de Deus. E era a vontade de Deus Felipe ir para aquele lugar, falar de Jesus para o eunuco, e eunuco levou a palavra aonde ele foi. E Felipe ali estava, fazendo a obra do Senhor. Como todos nós falamos do amor de Deus, da misericórdia de Jesus. E este homem, ele foi
voltou para a sua cidade, agora convicto ainda mais da sua fé, de que Jesus havia morrido pelos seus pecados. E ele foi batizado, viu, crianças? Quando Felipe e ele se aproximaram do lugar onde tinha um riozinho. E o que impedia deste homem ser batizado? Nada, ele cria em Jesus. Ele estava confiando. Então os dois foram ao rio e Felipe batizou este homem. E depois ele seguiu o seu caminho para o seu lugar, a sua casa, levando a palavra de Deus. E Felipe foi levado pelo Espírito Santo novamente a outro lugar para continuar falando de Jesus. Então, crianças, o que nós temos que entender nesta lição, como a igreja tem crescido. Você tem falado de Jesus aonde você vai? Então, estes homens de Deus, falando de Jesus, falando do amor de Deus, foi tocando o coração de outras pessoas e mais pessoas eram convertidas e a igreja ia crescendo. E até o dia de hoje, viu, crianças? Nós falamos de Jesus e pessoas se convertem. Mas por quê? A palavra é de Deus, de nosso Senhor, tá bom? Então, essa foi a lição de hoje, lição 6, Felipe e o africano. Assim a igreja tem crescido. Tá bom, crianças? E a paz do Senhor a todos. Um beijo da tia Eliane e até o próximo domingo.